O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que se aquelas propostas com alto impacto fiscal que estão em tramitação no Congresso Nacional forem aprovadas, os próximos governos vão ter que lidar com um Brasil ingovernável, palavras do ministro. O governo estima um impacto fiscal de 111 bilhões de reais por ano, caso essas medidas sejam implementadas. Sobre esse assunto, converso agora com Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos. Salto, seja muito bem-vindo, boa tarde, sempre um prazer receber você aqui. Boa tarde, Vitor. Como vai? Obrigado pelo convite. Tá tudo certo, Salto. Salto, queria começar perguntando exatamente sobre essa perspectiva de uma série de discussões e projetos colocados em discussão no Congresso Nacional, renegociação das dívidas rurais, o piso salarial dos médicos e cirurgiões dentistas, aposentadoria especial para agentes de saúde em endemias. Eu queria entender exatamente o que essa série de pautas, como elas apresentam exatamente esse potencial, esse risco de pressionar ainda mais as contas públicas. Vitor, deixa eu lhe dizer, o Congresso ele tem, nesse momento, uma série de pautas-bomba, né, como a gente tem chamado. Nós até fizemos aqui pela Warren um estudo mostrando que o impacto fiscal dessas pautas pode ser de até 1,7 trilhão de reais num horizonte mais longo para a dívida pública, ou seja, a dívida que já está bastante pressionada, até 2035 poderia ficar quase 1,7 trilhão mais alta. Então, isso é muito preocupante, porque são propostas que no ano eleitoral têm apelo, são temas que são complexos e muitas vezes meritórios, mas tratados de uma maneira irresponsável. Então, não há outro caminho senão a judicialização, se for o caso, né? Se o Congresso continuar insistindo nessas pautas, aprovar tudo isso, o presidente da República só tem uma hipótese, que é o veto, e que é o que se espera que seja feito. Eu até recebi o ministro da Fazenda, Dario Durigan, aqui na Warren, no nosso podcast. Ele disse que esse vai ser o caminho, mas caso o Congresso insista e tente derrubar esses eventuais vetos, aí o caminho será a judicialização. E é preciso lembrar, Vitor, que o Supremo, na época da desoneração da Folha, criou uma jurisprudência importante, porque ele disse duas coisas. A responsabilidade fiscal é um preceito constitucional e você não pode aprovar nenhuma matéria que não tenha compensação. Fere a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e fere a própria Constituição. Então, esse mesmo tipo de lógica do que o Judiciário usou à época é o que vai precisar ser usado agora. Essas medidas são todas inadequadas e intempestivas também, no sentido de que não há qualquer espaço fiscal para aprovar nem mais um centavo de gasto público. Cenário, Salto, de uma possível judicialização. Eu queria entender exatamente qual seria o impacto, não só do ponto de vista das contas públicas em si, mas principalmente se a gente parar para pensar em previsibilidade. No Brasil, a gente já tem um nível de insegurança jurídica muito significativo. O Congresso vai lá, aprova, o presidente veta, o Congresso derruba o veto, o governo aciona, ou partidos políticos, enfim, acionam o Supremo Tribunal Federal. Dado esse período longo em que há um nível de incerteza, pelo menos um risco muito significativo para que esse impacto ele seja, enfim, aí sim, sentido pelas contas públicas. Eu queria entender exatamente quais os riscos, aí não só do ponto de vista das contas públicas, mas principalmente sobre esse ambiente institucional brasileiro. Olha, Vitor, excelente pergunta, porque o Brasil vive um momento delicado e a economia mundial também. Então, o que se espera dos poderes públicos, e não só do executivo, é responsabilidade. Então, nós estamos vendo aí o encaminhamento possível do fim da guerra no Irã, são boas notícias, mas a gente ainda tem um quadro, por exemplo, dos Estados Unidos nos pressionando com as questões tarifárias no comércio exterior, tem a guerra da Ucrânia. Então, não é um caso de a gente tomar tanto risco e caminhar aí no fio da navalha da irresponsabilidade com as contas públicas. Elas estão no cerne de tudo. Essa organização das contas públicas, o zelo pelo dinheiro público, isso é a peça fundamental que define, por exemplo, os juros, que define a inflação, que define a taxa de câmbio, porque o peso do Estado na economia, hoje, quando a gente olha, por exemplo, a carga tributária, é uma das mais altas entre os países emergentes.
grupo no qual o Brasil está inserido. A despesa pública vem crescendo bastante, acima da inflação. Quando a gente olha também o nível do endividamento, é uma dívida que está cerca de 18 a 20 pontos percentuais do PIB, Vitor, mais alta do que a média dos países comparáveis, os países em desenvolvimento. Então, o mar não está para peixe. Eu tenho dito que nós não estamos numa crise de insolvência, nada disso, porque isso é outra história. Quer dizer, é quando você não tem demanda pelos títulos públicos, quando o Tesouro não tem caixa, quando as contas externas estão desequilibradas, e não tem nenhuma dessas condições hoje presentes no caso brasileiro. Mas isso não significa que não exista uma fragilidade estrutural nas nossas contas públicas e essa fragilidade precisa ser resolvida. O governo atual optou por uma série de medidas que conseguiram estancar a sangria. A gente está com um déficit hoje, chamado primário, que é a receita menos a despesa, sem considerar os juros da dívida pública, de 0,4% do PIB. Mas nós precisamos ter um superávit para que a dívida, em relação ao produto interno bruto, possa, num horizonte de 2 a 3 anos, se estabilizar e até diminuir um pouco para que a gente possa ter juros reais civilizados e voltar a ter crescimento econômico mais alto. Salto, dada essa pressão e a perspectiva de uma pressão exatamente no resultado primário do governo, mesmo que discuta-se, retire-se do resultado, né, para o cumprimento da meta fiscal, evidentemente há esse incremento do nível de dívida bruta do governo federal. Eu queria entender exatamente se dentro da esteira dessas discussões fiscais, evidentemente a legislação atual ela comportaria as pressões que a gente tem acompanhado, principalmente depois de uma discussão bastante ampla que a gente teve no ano passado, né, sobre o ambiente fiscal, com a retirada de bilhões e bilhões de reais das contas para que se cumprisse a meta fiscal. Eu queria entender se, evidentemente, a gente está falando de duas coisas diferentes, mas fora exatamente o risco para as contas em si, eu queria entender falar um pouquinho sobre credibilidade. A gente está no momento de discutir, evidentemente, estamos a mês de uma eleição presidencial, mas de discutir a nova regra, o novo arcabouço fiscal, ou a possibilidade de uma alteração, de uma reforma da regra que tange exatamente a essa lisura e esse ambiente mais controlado das contas públicas? Veja, Vitor, a gente tem essa herança portuguesa do burocratismo excessivo, que a gente acha que legislação resolve tudo. Então, se você pegar a legislação de regra fiscal no Brasil, não tem país no mundo que tenha esse cardápio tão complexo e sofisticado como o nosso. A gente tem regra para o gasto público. O novo arcabouço fiscal, vamos lembrar, tem um limite para o crescimento da despesa. Tem regra para o resultado, receita menos despesa. A Constituição prevê limite para a dívida, que até hoje não foi regulamentado, mas está lá. No caso dos estados e municípios, sim, eles têm que cumprir limites para a dívida também. E, além disso, tem uma série de sub-regras e normas que estão previstas também na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Constituição, no novo arcabouço fiscal, que também é uma lei complementar, de número 200. De modo que eu acho que não é mais o caso de ficar discutindo revisões de regra fiscal. Isso é perda de tempo. Nós temos que ter o ajuste, o compromisso político em torno das regras. E, para isso, precisa haver a convicção de que o ajuste fiscal é inescapável para ter crescimento econômico. Então, a geração de superávites primários é algo que nós conhecemos. Lá no governo do presidente Fernando Henrique, no final, e depois no governo Lula e no segundo, nós tivemos superávit primário por algum tempo de 3 a 4% do PIB. Quer dizer, receita maior do que a despesa. O juro diminuiu, não tanto quanto poderia ter diminuído, o que sugere que há outras razões a explicar esse jabuti, ou essa jabuticaba amarga, que é o juro real extremamente alto no Brasil, mas o fato é que nós já conseguimos no passado ter um padrão de responsabilidade fiscal. E nós precisamos retomar isso. Quer dizer, independentemente das colorações partidárias e das preferências ideológicas, a experiência mostra, a experiência internacional e a nossa experiência também, a doméstica, que não há como ter prosperidade sem contas públicas ajustadas. Nós estamos no caminho, mas é atacar um problema estrutural, que é o crescimento desordenado do gasto obrigatório. A gente gasta demais.
A gente gasta demais. Conversei com o Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos, ex-secretário de Fazenda aqui do estado de São Paulo. Salto, sempre um prazer. Muito obrigado, meu amigo. Eu que te agradeço. Um grande abraço. Abração.